Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na aula de hoje nós vamos abordar o tema operações com conjuntos. Vamos lá! Antes de mais nada, faz-se necessário relembrar um pouquinho o que é diagrama de Venn. O diagrama de Venn foi desenvolvido pelo matemático John Venn e constitui-se numa representação geométrica de conjuntos. Para isso nós vamos utilizar um retângulo. Esse retângulo representa o conjunto universo e nós vamos ter alguns círculos aqui para representar conjuntos. Quando dois ou mais conjuntos possuem elementos em comum, nós desenhamos círculos entrelaçados para indicar a interseção. Como é o caso aqui do conjunto A e o conjunto B, nós temos uma área de intersecção. Temos também em relação a e C e temos em relação a B e C ou em relação aos três um ponto em comum. Isso vai ser muito útil nas operações envolvendo conjuntos e na resolução de problemas. Bem, a primeira operação que abordaremos é a união de conjuntos. Para isso nós vamos usar essa notação, A união B. E o que é a união de um conjunto? Então a união de conjuntos é quando nós vamos agrupar os elementos desses dois conjuntos. Então teremos um conjunto A união B, X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Em outras palavras, isso quer dizer que a união é a junção de todos os elementos que estão em A com todos os elementos que estão em B. E se tivermos algum elemento em comum, não será necessário repeti-lo. Apresento aqui três situações. Nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B como dois conjuntos disjuntos, ou seja, que não têm nenhum elemento em comum. Nós temos aqui uma segunda situação em que todos os elementos do conjunto B estão dentro do conjunto A, portanto, B é um subconjunto de A. E temos aqui uma terceira situação em que o conjunto A e o conjunto B têm um elemento em comum, que é, no caso aqui, o elemento 3. Então, vamos lá. Eu vou escrever de uma outra forma esses dois conjuntos aqui. Então, eu tenho o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3. O conjunto B é formado pelos elementos 4, 5 e 6. E, portanto, a união B, eu vou juntar todos esses elementos. Então, eu terei 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Está aqui a união B. Nessa segunda situação, nós temos o conjunto A formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque ele, embora esteja dentro de B, também está contido em A. Então, pertencem a A. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 como elementos de A. Como elementos de B, nós temos o 4, 5 e 6. A união B, então, é a junção de todos esses elementos. Notem que, nesse caso, a união B é o próprio A. É 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque todos os elementos de B já estavam contidos no conjunto A. Então, não haverá necessidade de fazer essa repetição desses elementos. Na terceira situação, nós temos aqui o conjunto A formado pelos números 1, 2 e 3, e o conjunto B formado pelos números 3, 4 e 5. Notem que nós temos aqui em A e em B um elemento comum, que é o número 3. Então, não vamos repeti-lo. A união B é igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos, então, para a segunda operação, a intersecção. Para a intersecção de conjuntos, nós vamos utilizar esta notação.
é uma espécie de um U ao contrário, né? Então, essa é a notação, A intersecção B. O que significa essa intersecção? Então, a intersecção B é x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Em outras palavras, isso quer dizer que é tudo aquilo que A e B têm em comum. Bem, temos aqui também as três situações apresentadas no caso anterior. Dois conjuntos disjuntos, então A e B são disjuntos, ou seja, não tem nenhum elemento em comum. Temos aqui B como subconjunto de A e temos A e B tendo um elemento em comum. Vamos então enumerar esses conjuntos e ver como ficaria a intersecção deles. De cara aqui já podemos ver que a intersecção aqui é um conjunto vazio, ou seja, A e B não tem nenhum elemento em comum. Portanto, a interseção B pode ser escrito como conjunto vazio, utilizando essa notação, ou essa notação. Jamais façam as duas coisas, tá? Tem aluno que faz isso. Então, ou eu vou usar essa notação ou essa notação para conjunto vazio. Na segunda situação, o que nós temos em comum em relação ao conjunto A e ao conjunto B? Nós temos, então, todos os elementos de B. Então, se eu enumerar aqui, ó, A é formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E B é formado por 4, 5 e 6. Então, o que eles têm em comum? Então, qual é a intersecção entre A e B? Então, os elementos de B. 4, 5 e 6. Nessa terceira situação, está mais evidente, né? O que A tem em comum em relação a B. Então, A intersecção B é o elemento 3. O 3 faz parte de A, 1, 2, 3, e o 3 faz parte de B, 3, 4, 5. Resumidamente, podemos dizer então que a união de conjuntos é a junção desses conjuntos. E a intersecção de conjuntos é aquilo que esses conjuntos têm em comum. Uma terceira operação também muito importante é a que nós chamamos de diferença de conjuntos. A notação é A menos B. A gente lê A diferença B. O que é essa diferença? Então, o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Em outras palavras, eu estou dizendo que é o conjunto A retirando todos os elementos que pertencem ao conjunto B. Temos também aqui as três situações. Ó. A e B não têm elementos em comum. Então, quando eu pego A e retiro B, eu mantenho o mesmo conjunto A. Então, A diferença B é igual a A tirando B é igual a 1, 2 e 3. Fiquem atentos porque A diferença B é diferente de B diferença A. Aqui eu tenho B retirando todos os elementos que também pertencem a A. Então, B, 4, 5, 6. Segunda situação. A diferença B, todos os elementos que estão em A, menos os que também pertencem a B. Então, os elementos de A são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou tirar os elementos de B, então eu vou retirar o 4, o 5 e o 6, e sobra apenas 1, 2 e 3. Mas se fosse B diferença A, então eu tenho o conjunto B, que é 4, 5 e 6, eu vou retirar o conjunto A, que é formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, não sobrou nada em B. Então, B diferença A é um conjunto vazio. Terceira situação, temos o conjunto A formado, vou enumerar aqui, por 1, 2 e 3. E temos o conjunto B formado por 3, 4 e 5. Então,
A, eu vou tirar tudo que pertence também a B. A diferença B, então vai sobrar para mim o quê? 1 e 2. Ou seja, 3 pertence a A, mas também pertence a B. Vamos fazer o contrário agora. B diferença A. Todos os elementos de B eu vou retirar os que também fazem parte de A. Então, me sobrará apenas o 4 e o 5. Falaremos agora sobre o complementar de um conjunto. Então, dados dois conjuntos A e B, tais que B está contido em A, chama-se complementar de B em relação a A, o conjunto A diferença B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o complementar de um conjunto está relacionado à diferença de conjuntos, mas não é qualquer diferença. É quando eu tenho um conjunto como subconjunto do outro. Então, B está totalmente contido em A. E aí, nesse caso, nós podemos falar de complementar de conjuntos. Aqui nós temos, então, a notação. Notação. Eu tenho aqui complementar de B em A. Uma dica, olha, a gente lê de cima para baixo, mas a gente monta a subtração, a diferença de baixo para cima. Então, leitura, complementar de B em A. O que é o complementar de B em A? É A diferença B. Então, os elementos de A retirando tudo aquilo que está em B. Olhem aqui com atenção que há uma diferença entre complementar de B em A e complementar de A em B. Então, como eu disse, eu leio de cima para baixo, mas monto a operação de baixo para cima. Então, complementar de B em A é A menos B. O complementar de A em B é B menos A. Então, vamos ver aqui uma situação. Sendo A 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e B 5 e 10, queremos calcular o complementar de B em relação a A. Então, complementar, leio de cima para baixo, de B em relação a A. Só que eu monto de baixo para cima. Isso é A menos B. Então, o 5 está em B, então eu vou retirar. O 10 está em B, vou retirar. Então, A, retirando tudo que faz parte de B, sobra, então, os elementos 5, sobra os elementos 6, 7, 8 e 9. Então, está aqui o complementar de B em A. Bem, aqui eu trago de uma forma bem resumida essas operações. Considere, então, o conjunto A e o conjunto B, representado por esses círculos. A união B, então, é a junção dos elementos de A e dos elementos de B. A intersecção de A e B, apenas o que eles têm em comum. A diferença B, então, os elementos de A, eu retiro tudo aquilo que também fazia parte de B. Então, ficou aqui essa meia-lua, né? Lembrando que B diferença A já seria essa parte que eu estou achurando agora. Então, aqui seria B diferença A. O que está em B, eu retiro aquilo que também faz parte de A. O complementar de B em A é A diferença B. Lembrando que eu não posso falar de complementar nessa situação aqui, olha. Porque não se trata de... B não é subconjunto de A e nem A é subconjunto de B. Eu só vou falar de complementar quando eu tenho situações como essa. Um conjunto é subconjunto do outro. Então, nesse caso, B é subconjunto de A e, nesse caso, A é subconjunto de B. Portanto, o complementar de B em A é A diferença B. E o complementar de A em B é B diferença A, ou seja, B menos os elementos de A. O que eu preciso para A se tornar B? Isso é o complementar. Para A se tornar B, eu preciso dessa parte que está aqui destacada em rosa. Vejamos agora algumas propriedades importantes
da união e da intersecção de conjuntos. Então, dado três conjuntos A, B e C, as seguintes propriedades são válidas. A primeira propriedade é a comutativa. Isso quer dizer que, ao mudarmos a ordem desses conjuntos, o resultado não se altera. Então, A união B e B união A é a mesma coisa. A interseção B e B interseção A também a mesma coisa. Então, propriedade comutativa está se referindo a uma troca, né? Eu posso colocar o conjunto A no início ou no final, que o resultado será o mesmo. Segunda propriedade é que nós chamamos de propriedade associativa. Isso nada mais é do que a troca na ordem em que as operações são realizadas. Então, A união B união C, eu posso fazer também A união de B união C. O que mudou? Mudou que aqui eu estava fazendo A união B, estava juntando A com B, para depois unir com C. Aqui eu estou juntando B com C para depois unir com A. Ou seja, a ordem que eu opero esses fatores não influencia no resultado. A mesma coisa se dará em relação à intersecção. Então, eu posso pegar a intersecção B e depois fazer a intersecção com C, ou eu posso pegar B, fazer a intersecção com C e depois fazer com A. Terceira propriedade, que é comum às duas operações, é a propriedade distributiva. Então, notem que aqui eu tenho a operação da intersecção e da união. Então, a intersecção de, entre parênteses aqui, B união C. Isso quer dizer que eu tenho que fazer B união C e depois fazer a intersecção com A, mas eu posso fazer uma distribuição. Aquilo que a gente viu lá em produtos notáveis, ó. A intersecção B, depois eu vou pegar a intersecção C e vou fazer a união. Então, a distributiva A intersecção B, está aqui. Depois A intersecção C, está aqui. E aí eu faço a união entre essas duas intersecções. Agora, se eu tenho a união da intersecção de B e C, então temos aqui um parêntese. Então, teríamos que resolver esse parêntese. B intersecção C e depois fazer a união com A. Então, posso aplicar também a distributiva. Ó. A união B está aqui. A união C está aqui. E o que está aqui no meio? A intersecção. Então, A união B, A união C. E aí eu faço a intersecção desses dois conjuntos. No caso dessas duas propriedades que eu vou falar agora, existe uma pequena diferença no elemento neutro. Tá? Então, vamos começar então pelo elemento neutro. O elemento neutro da união é o conjunto vazio. Então, se eu tenho um conjunto A e eu vou unir ele, juntar com o conjunto vazio, eu terei o próprio conjunto A. No caso da intersecção, o elemento neutro da intersecção é o conjunto universo. Então, quando eu pego A e faço a intersecção com um conjunto maior do que ele, que o contém, então a intersecção é o próprio A. Vamos dar um exemplo aqui. Olha. Eu tenho um conjunto universo formado pelas vogais. Mas eu tenho um conjunto A aqui formado apenas pelas vogais A e E. Então, I, O e U fazem parte desse conjunto universo. Então, conjunto formado pelas vogais A, E, I, O, U. E o conjunto A é formado apenas por A e E. Então, o que tem em comum o conjunto A com o conjunto universo? O conjunto universo contém todas as vogais e o conjunto A contém as vogais A e E. Então, a intersecção é o próprio conjunto A, ou seja, o que há em comum é A e E. Tudo bem até aqui? A outra propriedade é chamada de idempotente. Essa propriedade nos diz que a união de um conjunto com ele mesmo resulta nele. E a intersecção de um conjunto com ele mesmo também resulta nele mesmo.
Bem, agora vamos aplicar essa teoria que nós vimos. Vamos ao que mais interessa, né? A resolução de problemas. Esse tipo de problema é muito característico aí das provas de concurso e dos Enem, dos vestibulares da vida. O primeiro problema nos diz o seguinte: o tipo sanguíneo de uma pessoa é classificado segundo a presença no sangue dos antígenos A e B. Podemos ter o tipo A, são pessoas que têm só antígeno A. Tipo B, pessoas que têm só o antígeno B. Tipo AB, pessoas que têm antígeno A e B. E o tipo O, que na verdade seria o tipo 0, pessoas que não têm nenhum dos dois antígenos, nem A e nem B. Em 55 amostras de sangue, observamos que 20 apresentam antígeno A, 12 apresentam B e 7 apresentam ambos os antígenos. Calcule a quantidade de amostras de sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. Então, para resolver esse tipo de problema, a primeira coisa que eu sugiro a vocês é desenhar esse conjunto universo e, utilizando o diagrama de Venn, nós vamos representar esses dois antígenos. Então, o conjunto universo, como nós vimos, eu posso representar aqui por meio de um retângulo. Esse é o nosso conjunto universo. Esse conjunto universo é formado por 55 amostras. Dessas amostras eu tenho pessoas que têm um antígeno A, pessoas que têm um antígeno B, pessoas que têm um antígeno AB, então está aqui nessa intersecção, e eu tenho pessoas aqui fora desses dois conjuntos A e B, que seria pessoas que têm ausência dos dois antígenos, ou seja, o O. Para resolver o problema, começaremos sempre pelas situações mais restritas, ou seja, pelas intersecções. Então aqui está dizendo que 7 pessoas apresentam ambos os antígenos. Então esse 7 vai ficar aqui na nossa intersecção. Aqui está dizendo que 20 pessoas apresentam o antígeno A. Então, se 20 pessoas apresentam A, nesse conjunto aqui eu preciso considerar que 7 já foram contados aqui na intersecção. Então, não vou colocar o 20 aqui. O 20 representa todo o conjunto A. Como eu já tenho 7 elementos aqui, me sobram apenas 13. 12 apresentam antígeno B. Então, se 12 apresentam B, mas eu já tenho 7 aqui, me sobram apenas 5. Então, recapitulando. A formado por 20, então 13 mais 7, 20, está dentro de A. B formado por 12, 7 mais 5, 12, está dentro de B. E existem aqui 7 que apresentam A e B, então estão na intersecção. O total de amostras, 55. Então, dá para a gente calcular aqui agora quantos ficaram entre esses 55, mas estão fora aqui desses conjuntos A e B. Então, olha, 13 mais 7, 20, mais 5, 25. 25 para 55, sobram 30 que estão aqui, olha, dentro do conjunto universo das amostras, mas que não têm antígenos A e B. Então, portanto, calcule a quantidade de amostras do sangue do tipo A. Quantas pessoas têm apenas o antígeno A? Então, nós temos aqui 13 pessoas. Tá? E aqui eu chamo a atenção para uma pegadinha que existem desses problemas. Tá? Quando diz que 20 apresentam o antígeno A, as pessoas correm o risco de colocar que A equivale a 20. Mas aqui está dizendo que tipo A são pessoas que têm só o antígeno A. Dentre essas 20, eu estou considerando pessoas que têm o antígeno A, mas o tipo sanguíneo não é A. Aqui eu contei também aqueles que possuem, além do A, o antígeno B. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Aqui eu quero saber o tipo sanguíneo. Tipo A, aquele que só tem A. Tipo B, que só tem B. AB, que tem ambos. Alguém que apresenta um antígeno A
pode também apresentar o antígeno B e estar no grupo do tipo sanguíneo AB. Então, apenas A, nós temos essas 13 amostras. Apenas B, eu vou excluir as 7, eu tenho 5 amostras. Do tipo AB, ou seja, que possui os dois, eu tenho 7 amostras. E do tipo O, então excluindo aqui, nos sobram então 30 amostras. Tranquilo? Vamos para um próximo problema. Bem, esse problema nos diz o seguinte: numa escola de 630 alunos, 350 deles estudam matemática, 210 estudam física e 90 deles estudam as duas matérias. Pergunta-se: quantos alunos estudam apenas matemática? Aqui diz que 350 deles estudam matemática, mas não quer dizer que estudam exclusivamente matemática. Ou seja, eles podem estudar matemática, mas também estudar física. Então aqui a pergunta é: quantos alunos estudam apenas matemática? Então cuidado com esse tipo de questão. Quantos alunos estudam apenas física? Então, para resolver esse tipo de problema, nós vamos precisar daquele diagrama de Venn como uma maneira mais prática, tá? Então vamos representar primeiro o conjunto universo dessa escola, que é o número de alunos. Então, essa escola possui 630 alunos. Então, nosso conjunto universo é formado por 630 alunos. Aqui diz que alguns estudam matemática, outros estudam física e 90 deles estudam as duas matérias. Então, vamos analisar em relação a essas duas matérias. Então, eu tenho aqui o conjunto formado pelos alunos que estudam matemática e o conjunto formado pelos alunos que estudam física. E por que eu deixei essa intersecção? Porque o problema vai nos dizer que 90 deles estudam as duas matérias. Então, nessa intersecção aqui, nós temos 90 alunos. Portanto, se 210 estudam física, e eu já tenho aqui 90 que, além de física, estudam também matemática, nos sobra aqui 120 alunos. Em matemática, eu tenho no total 350 alunos. 350 alunos que estudam matemática. Mas eu já tirei 90 aqui que também estudam física. Então, vou pegar 350 menos 90. E aí nos sobrará aqui 260 alunos. Bem, nos falta agora descobrir quantos alunos estão aqui nesse conjunto universo, olha, que não estudam nenhuma dessas duas disciplinas. Então vamos pensar, o conjunto universo é formado por 630 alunos. Aqui que estudam matemática, mas os que estudam física e os que estudam as duas disciplinas, nós temos então 210 mais 260, 470 alunos. Então, subtraindo aqui, olha, 13 menos 7, 6, 1. Então, nós teremos aqui 160 alunos que não fazem nenhuma dessas duas disciplinas. Agora já temos condições de responder as questões que foram perguntadas. Quantos alunos estudam apenas matemática? Então, 260 alunos. Quantos alunos estudam apenas física? Então, 120 alunos. Quantos alunos estudam matemática ou física? E aí eu gostaria de chamar a atenção para esse ou, tá? Quando aparecer matemática e física, esse e tem a ver com a intersecção. Quando aparecer a palavra ou, tem a ver com a união. Então, eu quero saber quantos alunos estudam matemática ou física. Então, eu vou contar os que estudam matemática, os que estudam física e os que estudam as duas disciplinas. Portanto, 470 alunos. Se a pergunta fosse quantos alunos estudam matemática e física, eu pegaria a interseção, que são 90 alunos. E por fim, quantos alunos não estudam nenhuma das duas matérias?
Então, excluindo esse grupo aqui, sabemos que o conjunto universo é formado por 630, então nos sobra então 160 alunos que não fazem nenhuma das duas disciplinas. Para finalizar, vamos a mais essa questão, uma questão do Enem. Se você quiser tentar, dá uma pausazinha no vídeo, tenta resolver a questão e depois volte aqui comigo para a gente resolver juntos. Então vamos lá. A questão nos diz o seguinte: um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão respectivamente 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. C1 e C2, 10 páginas em comum. C1 e C3, 6 páginas em comum. C2 e C3, 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a... Então, nós temos aqui 5 alternativas: 135, 126, 118, 114 e 110. Então, vamos resolver esse problema. Vamos pensar primeiro aqui quantos diagramas, no diagrama de Venn, né? Quantos conjuntos estão citados nesse problema. Então, observem que nós temos aqui 3 conjuntos, tá? O catálogo C1, o catálogo 2 e o catálogo 3. Então, portanto, eu vou fazer aqui um diagrama formado por 3 conjuntos. A dica que eu dou para vocês é: comece a resolução sempre pela informação mais restrita, ou seja, pela intersecção maior que há entre eles. Então, notem aqui que a última informação nos diz que C2 e C3, vou chamar aqui de C1, C2 e C3. Então, aqui diz que C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Então, C2 e C3 têm 5, das quais 4 estarão também em C1. Então, qual é a parte aqui que está presente nos 3 conjuntos? Então, esse meiozinho aqui, olha, aqui diz que terão 4 páginas de C2 e C3 que também estarão em C1. Como C2 e C3 terão 5 páginas em comum, então, nessa intersecção de C2 e C3, eu terei 5, mas 4 já foram contadas. Então, só sobra aqui para mim uma página. Então, C2 e C3 têm 5 páginas em comum. Dessas, 4 estão também em C1. Então, peguei os 5 e abri 4 e 1. Vamos para as outras informações. Ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. C1 com C2 terão 10 páginas em comum. Está aqui a intersecção entre C1 e C2. Porém, nós já temos aqui 4 páginas. Então, já que são 10, eu vou acrescentar apenas 6. Então, 6 mais 4, 10 em comum, onde dessas 10, 4 também estão em C3. A outra informação é que C1 e C3 terão 6 páginas em comum. C1 com C3, 6 páginas em comum, mas já tenho 4 aqui, então me sobram 2. Vamos completar então o que ficou faltando. Aqui nos diz que C1, C2 e C3 terão respectivamente, ou seja, nessa ordem, 50, 45 e 40 páginas. Então, C1 tem 50. C1 são 50. C2, 45. E C3 são 40. Mas dessas 50 páginas, eu já tirei aqui 10, 12. Então, sobram aqui apenas 38.
Então, 38, 40, 50. C2 são 45, mas eu já contei aqui 11. Então, 45 menos 11, 34. C3 são 40 páginas, mas eu já tenho aqui 7. Então, vou tirar de 40, vou tirar 7, sobram aqui 33. A pergunta é, para a montagem desses 3 catálogos, quantos originais de impressão? Então, vamos precisar somar tudo isso aqui agora, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 38, mais 2, 40, 40, mais 10 e 1, 11, 34 mais 33, 67. E agora vamos somar isso aqui, olha. 8, 5 mais 6, 11, 118. Alternativa, letra C. Por hoje é isso, pessoal. Grande abraço aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber aí as notificações. Um grande abraço, até o próximo vídeo.